Vamos começar mais um Fractal Revisa sobre biologia. O tema de hoje, para a nossa próxima prova, é núcleo celular e cromossomos. Nós falamos sobre as células eucarióticas que apresentam uma carioteca, uma membrana que delimita o núcleo da célula, armazenando assim o material genético. Vimos as principais substâncias que estão dentro desse núcleo, além do material genético, o outro ácido nucleico, além do DNA, o RNA, proteínas, água e outras substâncias importantes para o funcionamento e comando da célula através desse núcleo celular. Bem, para nós entendermos melhor como esse material genético é disposto e é possível visualizá-lo na célula, eu fiz um desenho aqui para a gente poder diferenciar esses momentos diferentes do DNA dentro do núcleo. Primeiramente, nós temos que lembrar da estrutura do ácido nucleico que nós vimos nas aulas anteriores. Então, vale lembrar que as bases nitrogenadas que formam essa molécula orgânica, que nós chamamos de DNA, o ácido desoxirribonucleico, são essas bases nitrogenadas que vão formar o gene, responsável pelas características que nós expressamos, nós e todos os outros seres vivos, Esses genes vão formar o nosso DNA. Então, aqui eu tenho o gene, os genes, são milhares de genes compondo essa molécula orgânica. Esses genes formam o DNA, nosso material genético. Importante é a gente focar nele dentro do núcleo celular. E esse DNA, ele vai se apresentando de forma emaranhada, enrolada dentro do núcleo a maior parte da vida da célula, que nós chamamos de cromatina. Essa cromatina, ao longo da vida da célula, ela vai se condensando. Então, essa forma descondensada nós chamamos de cromatina. A partir do momento que a célula vai entrar em divisão celular, vai começar a sua reprodução, sua multiplicação, esse material genético começa a se condensar. E de forma condensada, ele vai formar o que nós chamamos de cromossomos. Então, aqui eu tenho um cromossomo. Então, é importante nós sabermos essa diferença do DNA descondensado para o DNA condensado. Tá? Maior parte da vida da célula ele está descondensado, todo enrolado, sem forma definida, que é a cromatina. A partir do momento que ele se condensa, é esse formato que nos lembra um X, que é o cromossomo que nós estamos habituados a ver em imagens, livros, desenhos, filmes, é o cromossomo de forma duplicada. Bem, sabendo essa diferença de cromatina e cromossomos, vamos analisar os cromossomos, que é possível serem visualizados apenas quando a célula está em processo de divisão, mitose ou meiose. Os tipos de cromossomos estão relacionados com a estrutura que eles apresentam. Então, eu desenhei aqui cromossomos simples, Vamos lembrar aqui a diferença do duplicado para o simples. O simples nós vamos ter só duas cromátides, que são esses braços do cromossomo. Então, eu vou chamar isso aqui de cromátide. E essa região central, essa constrição aqui no meio do cromossomo, nós vamos chamar de centrômero. Então, esses 4 cromossomos simples, eles se diferenciam exatamente pela posição do centrômero. Se nós observarmos, eu tentei desenhar aqui as posições, que são possíveis de serem visualizadas num cariótipo humano. Quando o centrômero está bem no meio do cromossomo, dividindo essas duas cromátides em partes iguais, nós chamamos esse cromossomo de metacêntrico. A partir do momento que esse centrômero divide uma cromátide maior do que a outra, nós chamamos de submetacêntrico. Quando o centrômero está próximo da extremidade, nós chamamos de acrocêntrico.
e quando ele está exatamente na extremidade, onde nós só conseguimos observar uma cromátide, nós chamamos de telocêntrico. Então, esses nomes diferentes aí para vocês serão necessários vocês saberem para a prova, identificando as diferentes posições do centrômero, tanto num cromossomo simples, como os que eu desenhei aqui, quanto nos cromossomos duplicados, como esses daqui, que lembram um X. Ok? A ideia é a mesma, é a posição do centrômero que vai definir o tipo de cromossomo. E aí, quando nós falamos em cromossomos, não tem como fugir da ideia dos genes, da hereditariedade, né, da herança deixada dos pais para os filhos, que vem justamente através desses cromossomos. E aí nós chamamos de genoma, vamos falar do genoma humano exclusivamente, tá? O cariótipo do genoma humano, ele é diferenciado no homem e da mulher. Então, no homem nós falamos que são 46 autossomos e 2 cromossomos sexuais. Então, os autossomos, na verdade, são 22 pares, são 44, mas nós numeramos a quantidade total de cromossomos. Então, os autossomos são aqueles cromossomos que têm os genes que vão determinar as características não ligadas ao sexo, que são iguais tanto em homens quanto em mulheres. Já o par de cromossomos sexuais vão possuir os genes responsáveis pelas características ligadas ao sexo. São aquelas características que são diferentes no homem e na mulher. Então, do homem, os cromossomos sexuais são o par de XY e na mulher, XX, ok? Então, o homem produz espermatozoides que têm tanto cromossomo X quanto Y. Já as mulheres, apenas óvulos com cromossomo X. Esses pares de cromossomos, nós chamamos de cromossomos homólogos, porque um foi herdado do pai e o outro foi herdado da mãe. Então, eles estão sempre em pares. Porque o pai vai herdar um genoma, que é um conjunto de cromossomos que nós temos, e a mãe doa outro genoma, um outro lote cromossômico. Juntos, na hora da fecundação, né, na reprodução sexuada, esses 2 genomas formam o zigoto com a quantidade de cromossomos total da espécie. Então, nós herdamos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Assim que ocorre a fecundação, o zigoto passa a ter 46 cromossomos, que é o número total de cromossomos da espécie humana. E aí nós temos outras palavrinhas para definir os tipos celulares que têm só um genoma ou que têm 2 genomas. Quando a célula tem apenas um genoma, nós chamamos ela de haploide, representado pela letra N, que significa um genoma apenas. Na espécie humana, a quantidade de cromossomos em um genoma são 23. Diploides são as células que possuem 2 genomas. Representamos por 2N e na espécie humana totaliza 46 cromossomos. Então, é muito importante sabermos isso aqui, principalmente para os próximos conteúdos referentes à genética. Saber o que uma célula haploide são apenas as células gaméticas. Na espécie humana, apenas o óvulo na mulher e o espermatozoide no homem. São as únicas células haploides. Todas as outras células musculares, sanguíneas, ósseas, do tecido epitelial, todas elas são diploides, tá? Tem 2 genomas, 46 cromossomos. Isso vale para os demais animais. Todas as vezes que vocês lerem que tem uma célula haploide em uma determinada espécie animal ou vegetal, quer dizer que tem apenas um genoma. A partir do momento que você tem a fecundação e a união de 2 genomas, você passa a ter uma célula diploide com 2 genomas e um número total de cromossomos daquela espécie, ok? Importante não confundir haploide com diploide e saber que apenas as células gaméticas são haploides. Vamos falar dos cromossomos homólogos. Como eu falei, um herdado do pai e o outro da mãe. Nesses cromossomos, nós vamos encontrar locos, que são os locais onde os genes responsáveis por características estão sendo expressos nos cromossomos que nós temos dentro da nossa célula. Então, esse lugar que fica o gene, nós chamamos de locus.
locus gênico. Os genes que estão localizados no mesmo locus, só que em cromossomos diferentes, um gene no cromossomo paterno, um gene no cromossomo materno. Olha só, se você sobrepor um cromossomo ao outro, vocês vão perceber que os genes estão na mesma posição, no mesmo locus. Esses genes são chamados de genes alelos. Por quê? Porque eles são responsáveis pela mesma característica. Por exemplo, vamos imaginar que esses genes que eu peguei aqui, esses genes alelos, um no cromossomo paterno, outro no cromossomo materno, são responsáveis pela cor dos olhos. Então, vamos analisar aqui o genótipo, que é o conjunto dos genes que nós temos dentro das nossas células. Então, eu represento por letras esses genes. Como nós estamos falando da cor dos olhos, nós vamos chamar de azão, A maiúsculo, a cor do olho castanho. E de A minúsculo, a cor do olho azul. Então, a gente pode ter... Por que está em pares? Porque cada gene alelo está em um cromossomo homólogo. Sempre um herdado do pai e o outro da mãe. Por isso que está em par. Então, quando eu tenho duas letras maiúsculas aqui, azão, azão, eu tenho uma homozigose. Mesma coisa, azinho, azinho. E azão, azinho, uma letra maiúscula, minúscula, eu chamo de heterozigose. A letra maiúscula, ela é dominante sobre a minúscula. Então, quando eu tenho aqui homozigose dominante, é a cor do olho castanho. Então, é um azão, azão. Quando eu tenho homozigose recessivo, que é a letra minúscula, eu tenho a cor do olho azul. E quando eu tenho heterozigose, como a letra maiúscula domina o recessivo, o minúsculo, então eu vou ter um olho castanho. Mesmo eu tendo um gene recessivo, de cor dos olhos azuis, eu vou expressar o fenótipo, que é a característica visível aos nossos olhos, é o que a gente está vendo, cor dos olhos castanho. Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui numa questão de prova, por exemplo? Posso falar que uma pessoa que apresenta genótipo azão, azinho, tem o olho castanho. E posso perguntar qual o genótipo e qual o fenótipo dessa pessoa. Genótipo é o par de alelos. Os alelos que estão aqui nos cromossomos homólogos, ó, o azão e o azinho. E o fenótipo é a característica visível, a cor dos olhos, que é castanho. Então, o fenótipo, ele envolve o genótipo mais as influências do meio em que você vive. O meio vai influenciar essa característica que nós vemos diante do genótipo que a pessoa carrega no seu material genético. Enfim, esse é o nosso conteúdo para a próxima prova e a gente finaliza um fractal revisa agora nesse momento. Valeu, galera!